Olá minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo. Chegando para a gente contar mais um pouquinho de história, dessa vez para a gente contar um pouquinho da história do rio Capibaribe, das suas enchentes, dos seus prejuízos, né? E também da ponte do Cumbe, né? Muita gente questiona por que a ponte do Cumbe não foi elevada ou não é elevada. Eu acredito que essa ponte pode até ser elevada algum dia, mas eu acho meio que improvável, tendo em vista, né, aquela questão custo-benefício, tendo em vista que esses transtornos é em torno de 15 dias, 20 dias ou às vezes até menos. Depende da intensidade das chuvas na região, né? A gente, poucas pessoas sabem ou conhecem a antiga barragem de Carpina, hoje barragem de Lagoa do Carro, e qual o propósito que ela foi feita, porque ela foi feita. A história da barragem se confunde com uma tragédia, né? Em 1975, acho que dia 18 de maio, 18 de junho, por aí, eu sei que foi mais ou menos isso. Muita chuva, eu era garoto, eu tinha 9 anos, eu me recordo bem que choveu forte, muito forte em 75. Foram várias horas de chuva sem parar. E naquele momento o rio Capibaribe não tinha barragem de Jucazinho, não tinha nenhuma barragem, e foi um transtorno para toda região ribeirinha, né? Em especial aqui na nossa região no Agreste, Salgadinho destruído, Limoeiro sofreu pra caramba também, e Paudalho, São Lourenço, Camaragibe e Recife. Minha gente, para esses novos, para os meninos novos, pessoas novas aí que não conhecem, eu vou mostrar um pouquinho dessa tragédia. Pra você ter uma ideia, Recife teve 80% de sua área da capital tomada pelas águas. Veja só, 80% da área. 1975. A água cobre mais de 80% da cidade. Dois irmãos, Atipufos, Monteiro, Poço da Panela, Casa Forte, Casa Amarela, Parnamirim, Tamarineira, Arruda, Graças, Espieiro, Derby, Coelhos, Boa Vista, Afogados, Prado, Madalena, Torre, Estrada dos Remédios, todos invadidos pelas águas. A televisão leva a todo o Brasil a imagem terrível do Recife submerso. Então aí o governo na época, Ernesto Geisel, através do DENOX, prometeu, e em 76 começaram a construir a barragem de anteriormente Carpina, hoje Lagoa do Carro. Em Pernambuco, o presidente Geisel inspeciona as obras da barragem de Carpina e houve explanação do diretor do DNOS, Harry Amorim Costa. O chefe do governo toma conhecimento dos aspectos da obra e observa o trabalho dos homens e das máquinas. Até março de 1978, a barragem deverá estar concluída com serviços que incluem o alargamento e retificação do Capibaribe e um desvio do seu afluente, o rio Goitá, para evitar enchentes em Recife. E depois, em 77, teve outra enchente em 77. Mas aí a barragem foi concluída com essa função. Qual é a função dessa barragem? A função dessa barragem é captar a água que descia todo o Capibaribe. Posteriormente foi feita uma outra barragem, que é Jucazinho, que tem uma capacidade de 327 milhões de metros cúbicos para
o seu volume total. Ela já chegou, inclusive, a verter água, já chegou a comportar isso. Já essa nossa barragem aqui de Carpina, ela tem uma capacidade de 270 milhões, né, de metros cúbicos, né? Inclusive chegou a 100 milhões de metros cúbicos recentemente, e que acabou acontecendo isso aí. Então o que é que acontece? Essa água, quando chega, até então eu não me lembro se essa barragem ela chegou a verter pelo sangradouro, não tenho muita lembrança, mas me falaram que em 88 ela já sangrou, até porque não tinha Jucazinho, né? Hoje em dia é quase improvável, até porque qual é a função dessa barragem? É reter a principal função. Hoje ela tem a função de, como é que eu posso dizer, de armazenar água para algumas cidades, como Lagoa do Carro, Lagoa do Taenga, Limoeiro, Feira Nova e Glória do Goitá, se não me engano, salvo me engano. Eu sei que essa cidade hoje depende dessa barragem para seus abastecimentos. Porém, a barragem não pode permanecer durante o inverno com muito volume de água, porque ela tem que absorver a água que desce aqui. Inclusive foi desapropriado várias terras para o lado do Sebo, para o lado de Lagoa do Taenga, para o lado aqui de Feira Nova, né, que é o sítio Sebo, aonde muitas terras foram desapropriadas, exatamente para onde a água toma seu rumo, ela represa, segura e com isso evita alagamentos em Recife, né, tendo em vista que o Recife, o rio Capibaribe, junto com o Capibaribe Mirim, que vem de Timbaúba, que deságua, e outros rios que deságua no mar, mas só que o Capibaribe especialmente, ele corta a capital pernambucana, né? E a gente vai mostrar aqui para vocês, durante a live, vocês já viram aí algumas coisas à medida que eu vou falando, né, para vocês entenderem, uma ponte nova para ser feita ali, para evitar que ela encha. Ela é muito caro. Eu acho improvável que o governo, você pode até pedir, as pessoas podem, os deputados podem solicitar, pode até acontecer, mas eu acho improvável, tendo em vista que 95% do ano essa ponte ela não passa submersa, apesar de ter água, mas ela não passa submersa, só à medida que repreende essa enchente que chega, para poder não agredir as regiões ribeirinhas de Carpina para frente, né? Carpina não sofre, porque ela é muito alto, Planalto não sofre. Então a nossa barragem, assim como Tapacurá também é barragem de contenção, tudo isso foram feitos para abastecer. No caso Tapacurá é onde tem a adutora maior de Recife, porém foi feita para diminuir o rio Tapacurá, né, que provocasse essas gente. Veja essas imagens de 75, quão foi trágico quando não existia essa barragem. Então eu acho improvável, pelo menos no momento, que essa ponte seja elevada. Agora, da gente dizer que ela não pode ser danificada pela água, não sei, né? Até inclusive tem vídeos aí mostrando que a ponte está rachada ali, na verdade aquelas fissuras são fissuras de dilatação, né? E provavelmente, obviamente que está borbulhando, porque a água, o oxigênio, a água de baixo para cima, né? A gente não é engenheiro, mas sabe um pouquinho, a gente procurou se informar, é a junta de dilatação, que ela é colocada piche, né, com asfalto, mas aí com a água deve ter, que a água é cruel, para procurar o lugar dela, deve ter tirado a piche. Não vejo mais problemas. Porém, uma elevação dessa ponte, ela vai custar em torno, uma ponte nova ali, se for fazer, no mínimo uns 200 milhões. Não sei se o Estado teria DENOX, departamento, até porque outras barragens que começaram nesse propósito, como Serra Azul. A barragem de Cerro Azul, pessoal, é uma represa construída no leito do Rio Una, na cidade de Palmares, Pernambuco, e foi motivada por uma grande enchente que ocorreu na região em 2010.
teve sua construção iniciada em 2012 e concluída apenas em 2017. Azul, para Palmares, foi a única que terminou até então, Cerro Azul. Tem outras barragens que até então está parado. Então imagina uma ponte que, né, passa pouco tempo submersa. É um transtorno, mas aí eu queria contar a vocês, na verdade, qual era o propósito dessa barragem, né? Que ela foi inaugurada em 1978, se não me engano. Eu vou trazer aqui o vídeo para vocês. A inauguração da barragem de Carpina, em Pernambuco, é um marco do governo Geisel, como salienta o ministro Rangel Reis, do Interior, e o governador Moura Cavalcante. A obra vem livrar o Recife dos alagamentos causados pelas cheias periódicas do Capibaribe. Segundo palavras do presidente Geisel, a barragem de Carpina, objetivando sanar o perigo das enchentes, só foi colimada porque houve união de todos. De um lado, o governo federal, do outro, o povo do Recife. E conjugados os dois, o governo do estado, o governo do município, as diferentes entidades unidas numa aliança para construirmos um futuro melhor para toda uma população, que na sua imagem de conjunto é bem representativa de todo o povo brasileiro. O término da barragem de Carpina paga a promessa presidencial feita em 75 em reunião da Sudene, ensejando manifestações de júbilo na cidade do Recife. Quando aconteceu a inauguração, eu vou trazer um pouquinho da história, rapidinhas, de alguns vídeos que a gente encontrou aqui na internet, para contar um pouquinho da história da barragem, um pouquinho da história do Rio Capibaribe e um pouquinho da história da tragédia que foi a cheia de 1975. Eu tinha 9 anos de idade. Eu me recordo bem, eu moro aqui no bairro João Ernesto, aqui na Rua C, na parte alta. Para quem conhece aqui a região aqui, onde tem hoje o Lava Jato de Rogério, a água chegou ali, né? A água chegou ali. Por aí vocês imaginam, ali a Assembleia de Deus por ali ficou tudo, a Capitão Vilarim ficou tudo lotado. O Horto, eu me recordo bem daqueles helicópteros do Exército que vieram trazer mantimentos, vacinas, tudo aqui. Eu tinha 9 anos, mas me recordo muito dessas coisas. Eu me lembro mais das coisas do meu passado do que de ontem, né, de que coisas de hoje, vamos dizer assim. Então vamos ver um pouquinho da história de como foi a enchente de 75 em Recife, e posteriormente a gente vê um pouquinho da inauguração da barragem, que inclusive meu saudoso pai chegou a trabalhar nessa barragem, na construção dessa barragem. Ele que era mecânico de autos, era mecânico dos caminhões e tratores da empresa Queiroz Galvão, uma das construtoras da empreiteira que construiu a barragem de antiga Carpina, hoje barragem de Lagoa do Carro. Vamos bem comigo, vamos ver um pouquinho da história. Em 1975, a água cobre mais de 80% da cidade. Dois irmãos, Apipufos, Monteiro, Poço da Panela, Casa Forte, Casa Amarela, Parnamirim, Tamarineira, Arruda, Graças, Espieiro, Derby, Coelhos, Boa Vista, Afogados, Prado, Madalena, Torre, Estrada dos Remédios, todos invadidos pelas águas. A televisão leva a todo o Brasil a imagem terrível do Recife submerso. Na noite da quinta-feira 17, o povo corria até a margem do rio para confirmar as notícias divulgadas pelo governo. Na madrugada do dia 18, as águas já haviam tomado a cidade. Os retardatários abandonavam suas residências.
9 horas, o bairro do Derby estava totalmente inundado. O seu conhecido bar tinha mais de 1,50 metro d'água. No cruzamento da Avenida Cone da Boa Vista com a Rua Dom Bosco, os últimos veículos foram cobertos pelas águas. As residências eram invadidas gradativamente. Seus moradores tinham dificuldade para sair. As águas avançavam pelo terraço, invadiam a sala, tomavam os quartos, dominavam e destruíam tudo. Apenas o reflexo no teto distraía a atenção dos proprietários. Numa pequena lancha, alguns amigos lutavam contra a correnteza. Ela, tudo era mais fácil. Conseguimos o motor de polpa e saímos. Avenida 4 de Outubro. Estávamos positivamente na Veneza brasileira.
as águas baixaram. Quanta destruição! Quanto sofrimento! Quanta dor! A Codecip, Comissão de Defesa Civil de Pernambuco, não parou um só minuto. As estações de rádio e televisão formulavam apelos dramáticos. De toda parte chegavam donativos, até mesmo de nações amigas. Rotary, Lions, radioamadores, Cruz Vermelha, escoteiros, todos, enfim, trabalhavam munidos num só ideal: servir. Nos abrigos previamente determinados pela Codecip, o quadro era desolador. Escolas se transformavam em abrigo para milhares de famílias atingidas pelas cheias. Então é isso, minha gente. Trazer só começar um pouquinho da história, dizer para vocês que eu particularmente não acredito que essa ponte seja elevada daqui a por mais 20 anos, pode até ser amanhã, mas em virtude do valor, deve ser, passa dos 200 milhões para construir uma ponte ali, que não é uma ponte de 140 metros como é a de Limoeiro. Limoeiro tem uma ponte de 140 metros onde tem uma construção no valor de 15 milhões, né? Mas uma ponte ali, ela tem no mínimo 1 quilômetro para ficar elevada, livre, no mínimo 1 quilômetro de ponte, com uma faixa de 70 a 50 metros de altura, né? E a gente não sabe se o governo está disposto a gastar de 200 a 300 milhões para isso,
Eu particularmente acho que não, né? E é isso, vamos embora, fique comigo, clica aqui se você gostou, dá seu like, isso ajuda muita gente, se inscreve, nos ajuda para que a gente possa trazer mais histórias para você. Estamos chegando aí com as histórias daqui, ó.